te fazer as honras, então, e fazer as devidas apresentações aqui, né? Já tomando a liberdade de me apresentar para a tua audiência também, que tá chegando aqui, né? Tá sendo notificada também que tá rolando esse ao vivo, assim. O cara aqui de baixo vocês conhecem, né? Esse cara é famoso aí pelas fotos do tricolor. E o cara aqui e o cara aqui de cima é um entusiasta da fotografia, um fotojornalista que inventou aí um festival de fotografia para manter a saúde mental nessa época de quarentena. E aí inventei uma programação aí falando sobre vários temas da fotografia, falando sobre fotografia de retrato, sobre fotografia é, de ensaios íntimos, falamos sobre vários tipos de fotografia e claro que não podia deixar de fora a fotografia esportiva. Aí eu fui em busca de um craque, assim, né, um especialista de fotografia esportiva para falar, e aí o Lucas topou embarcar nessa e falar um pouco, dividir um pouco com a gente do dia a dia, trabalhando com fotografia esportiva, especialmente trabalhando com as fotos do Grêmio, futebol porto-alegrense. Então, assim que te dou as boas-vindas e já te agradeço de antemão, Lucas, por ter aceito. Que honra para mim. Te agradeço o convite. Pô, muito legal essa iniciativa aí. Esse momento que a gente está vendo, um momento único, né, cara? Diferente. Nunca imaginamos que a gente ia passar por isso. Então tem que estar em casa e tem que achar alternativa para preencher o tempo, para manter as ideias ativas, né? E muito legal esse teu festival aí. Vi ele falando nisso, penúltimo, né? Amanhã acaba. Que honra para mim. Quase 20 anos. E obrigado também pelo craque, né? Não, mas certamente, Agradeço. Sou certamente apaixonado, cara. Apaixonado pela fotografia de futebol. demais. E aí eu acho que a gente já pode começar mais ou menos por aí mesmo, Lucas. E aí já convocando a todos e a todas que estão chegando aqui, sintam-se completamente à vontade para mandar as suas perguntas aí para o Lucas. Eu estou contando com o suporte técnico da Grace aqui do meu lado, que está reunindo as perguntas e colocando aqui para mim na tela. Então a gente não vai perder nada. Assim, podem mandar que ela copia para mim aqui as perguntas e até o final dessa live certamente elas vão ser respondidas. Mas eu já separei um monte aqui, né? Eu tenho um monte de questões para colocar para o Lucas. Na verdade, uma conversa que a gente nunca teve, assim, que me deixa, assim, especialmente né, dessa forma, né? Que é o teu início, assim, né? A tua história com a fotografia e especialmente, né? Uma coisa que eu acho legal, e aí isso sim eu conheço um pouco porque eu acompanho nas tuas produções, agora de vídeo, de stories, dividindo essa coisa da persistência e enfim, de estar lá batendo na fotografia esportiva até chegar ao posto que tu ocupa hoje, que né, privilegiado e onde muita gente gostaria de estar, assim, que é sendo responsável pela fotografia de um clube de futebol do Grêmio. Então, como é que foi esse teu início e esse longo percurso, assim, até chegar nesse posto aí, Lucas? Cara, como eu falei, eu sou apaixonado pela fotografia de futebol, né? Se o Lucas lá de 2007, quando começou, visse o Lucas hoje, nunca ia imaginar que ia estar onde estou hoje. Sempre almejei, né? Ter uma posição legal e tal, mas não sonhava que um dia chegaria a ser fotógrafo oficial do Grêmio. Uma grande honra para mim. Sempre fui gremista, sempre fui apaixonado pelo futebol, pelo Grêmio. E hoje eu estou aí como fotógrafo oficial. Mas lá atrás, né, cara, eu me formei em jornalismo. Então, durante a faculdade, até foi engraçado, durante a faculdade eu nunca fiz nenhum trabalho, nenhum estágio na área de fotografia. Eu fiz estágio em assessoria, fiz estágio no jornal NH, que eu morava em Novo Hamburgo. E nunca fiz nenhum trabalho exclusivamente com fotografia, mas sempre me interessei muito. Me incomodava muito o Elson Sempel, nosso professor lá, e pegava a câmera, fotografava, mas assim, nunca trabalhei em estágio ou nada assim. E quando eu me formei, aí eu passei um ano na Nova Zelândia, meu amigo Ronald, daqui a pouco deve entrar aí também. E lá eu estudei inglês, fiz trabalhos mais diversos e também foi lá que eu juntei dinheiro e comprei minha primeira câmera. Aí lá eu decidi, quando eu voltasse, eu ia trabalhar com fotografia, eu ia seguir o campo do fotojornalismo. Então foi um negócio assim que foi meio que depois de me formar que eu tive esse estalo, assim, sabe? Pensei, por que não essa área? Não fotógrafo de futebol exclusivamente no começo. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com esporte, porque eu sempre fui, né, viciado em esporte. Trabalhar na área esportiva era um dos meus objetivos desde que eu entrei na faculdade de jornalismo. E aí eu encontrei o Jefferson Bernardes, por indicação também do Sem Pé, e aí a Preview estava precisando de alguém que cobrisse os treinos do Grêmio como freelancer. E foi assim que eu comecei, cara.
lá na Nova Zelândia, eu comprei uma Nikon super básica com uma lente bem escura, mas era o que eu tinha no momento, condições de comprar, e era com aquilo que eu ia arriscar, né? Não tinha como juntar dinheiro de cara para comprar um super equipamento, então foi com aquele equipamento que eu comecei. E até foi engraçado que nos 3 primeiros meses que eu comecei a fotografar, eu só fotografava treino, porque eu não tinha, né, a base da fotografia, não tinha a base da fotografia de futebol, só o que eu tinha feito nas cadeiras de jornalismo, né, de fotojornalismo na faculdade. Então eu passei 3 meses ali treinando a full, com os caras treinando lá do campo e eu treinando ali do lado de fora, né? Fazendo muita foto ruim, muita foto sem a bola, muita foto tremida, assim, errando e aprendendo, né, cara? E isso foi muito importante para me ajudar. A minha lente era uma 70-300, se não me engano, 5.6. Então, fotografar jogo à noite, nem pensar, né? Tu trabalhou no Olímpico, né? Sim, sim. Então, a iluminação lá não é nem perto do que a gente tem hoje, né? Então, não Nossa. adiantava muito. A minha câmera, no ISO 1600, ela destruía a foto. Então, não adiantava eu pegar e fotografar à noite. Então, eu ia nos jogos de dia, no começo de 2007, quando eu comecei. Eu fotografava mais os jogos durante o dia e fui indo, cara. E aquilo foi o trabalho de formiguinha, né? Cada treino que eu ia, cada jogo era um novo aprendizado. E até que conheci muitas pessoas, né? Muitas pessoas começaram a ver o meu trabalho também. E aí, em 2010, o Grêmio estava trocando lá, né, de profissional. Precisava de alguém que cobrisse não só os jogos, mas os treinos e os eventos. Tivesse mais disponibilidade para eles. E aí me pediram um orçamento e a história se deu a partir dali. 2010? 2010, desde Olha aí, 2010. estamos fechando o ano redondo, então, ano de comemoração pro Lucas. É, Uma setembro. década com o Grêmio. Espero que em setembro a gente já esteja de volta, né, cara? Claro, claro, para comemorar isso aí, pô. É. Genial. E, bom, tu já falou um pouco, assim, também da parte técnica, assim, né? O quanto que, enfim, esse cenário é natural e para todo mundo, assim, me identifico muito também com esse teu início, a gente querendo mais do que o equipamento pode permitir, aprendendo ali na adversidade e tal. Mas o que tu pode falar, assim, a gente tem aqui um grupo super diverso, né, que está entrando, entre eles jovens fotógrafos que estão aí nos ouvindo. O que tu pode falar de especificidade, assim, da fotografia esportiva, Lucas? E o que é que a gente pode treinar também, já que tu fez essa brincadeira com os caras treinando lá no campo e tu treinando fora, como é que se treina a fotografia esportiva? Quais são as especificidades assim dessa linguagem que tu vê e que é diferente assim, né? Então, cara, às vezes algumas pessoas, hoje não tanto, mas quando eu comecei tinha até um preconceito, o pessoal falava, fotografia de futebol, só sentar lá e apertar o botão, tem uma máquina rápida que vai conseguir a foto. Não é bem Tá assim, pronto? né? A gente sabe que não é isso, né, cara? E eu sempre falo que a fotografia de futebol, o bom fotógrafo de futebol, é que ele consegue antever o lance. Porque a gente que já tá ali na beira do campo, ou até o pessoal que está assistindo, sabe que os lances eles ocorrem numa fração de segundo na nossa frente, né, cara? É tudo muito rápido. Numa hora o lance está ali a 2 metros de ti e num 2 segundos já está lá do outro lado do campo a 25, 30 metros de ti. Então a ação ela acontece muito rápido na tua frente e tu tem que antever esses momentos para conseguir a foto. Até a gente sempre fala, né? Se tu viu o lance, tu não fez a foto, porque tu não consegue, né? Se tu viu aqui, tu não fez. Ou tu clicou ou tu viu. Então, isso aí que é importante tu ir nos treinos, porque ali tu já tem uma base, porque muitas vezes o trabalho que é feito nos treinamentos do dia a dia, ele é repetido, né, no campo. Então, tu consegue ver quem é que é o cara que cruza a bola, quem é o cara que domina, quem é que é o cara que chama o jogo para si. Tu vai pegando essas nuances do time que tu está fotografando, né, até do esporte em si, e aí tu consegue chegar no campo mais preparado do que tu só pegar e trabalhar a semana inteira com, sei lá, com foto social e no domingo tu ir lá para a beira do campo fotografar, entendeu? Claro, tu vai conseguir fazer algumas fotos, mas tu não vai ter o mesmo time que quem tá mais tempo praticando tem. Então, por isso que eu digo que a boa fotografia de futebol, ela é, não só de futebol, mas de esporte também, ela é que nem os atletas. Treino, treino e treino. Quanto mais tu treinar, quanto mais tu praticar,
melhor vai ser a tua fotografia de futebol, melhor vão ser os instantes que tu vai conseguir congelar numa partida para contar aquela história, né? Uhum. E com relação a equipamento, daí, assim, já vou me antecipar até ao povo, assim, antes que essa pergunta chegue, certamente ela vai chegar, já vou até deixar respondida aqui. Tu brincou, né, que lá atrás se defendia com o que tinha, a lente, longe de ser a que tu achava ideal, mas era o que se tinha, escura ainda e tal, né? Não que precise muito também equipamentos tão bons hoje, porque também a tecnologia e a evolução dos estádios também evoluiu muito, né? Tu brincou aqui com Claro. o que era fotografar no Olímpico e o que é fotografar nos estádios hoje. Um jogo na arena de noite, hoje em dia, é praticamente dia, assim, né? De tão boa que é a iluminação. Mas o que mudou, assim? O que é hoje o que tu aprendeu e que tu foi trabalhando, assim, no teu workflow de trabalho e vendo o que é um kit que tu precisa ter ali para garantir tudo isso? Tu trabalha com 2 corpos, trabalha com que tipo de equipamento, assim, hoje, Lucas? Isso é muito importante, cara. O equipamento, eu sempre digo, né, que o equipamento não pode te definir como fotógrafo, né? Claro que tendo equipamento top no futebol, a maior probabilidade de tu conseguir, né, uma imagem, mas eu até brinco que nem um piloto de Fórmula 1, cara nunca andou de kart e vai pegar uma Ferrari e vai fazer Tá muita rima, ferrado. né? É, então o equipamento é mais ou menos isso também, cara. É uma evolução. Tu não adianta tu querer começar já com um DX Mark II, com uma 400, se tu nunca tiver pego uma câmera zoom, uma 300 antes, entendeu? É uma evolução. Tanto que depois o equipamento seguinte que eu comprei, logo depois que eu consegui juntar um dinheiro, foi uma 70-200 2.8. Cara, uma 70-200 2.8 no futebol tu já consegue fazer muita coisa mesmo. Ainda mais hoje com a iluminação que tem e com uma câmera cropada ali, tu tem um equipamento super, super ok para fazer boas fotos, né? Mas Uhum. claro que o equipamento que todo mundo considera o ideal, e é o que eu uso hoje também, é uma lente 400mm 2.8, né? Uma super tele que dá aquele tchan, né, cara? Dá aquele desfoque, ressalta muito o primeiro plano, tu consegue desfocar bem. Então, é muito prazeroso fotografar com uma 400 2.8, né? Mas, além disso, eu sempre trabalho com uma outra câmera de backup, porque, bom, a gente sabe, né? A Super Tele, ela pega o lance lá, aproxima, mas se os caras vêm na tua frente, tu acaba perdendo, né? Então, eu sempre deixo também uma outra câmera com uma outra lente. Eu procuro sempre deixar uma 24-70, uma 24-105, porque tem também um zoom ok. Vai E, lá. e uma 24 também já pega bem o ambiental. Por exemplo, um jogo que o estádio está lotado e comemoração na tua frente, tu pega o ambiental inteiro, dá uma baita foto, né? Tu tem que ter, se tu Uhum. ficar só com a tele, tu não vai conseguir essa foto, né? Então, acho muito importante isso. Quando conseguir trabalhar com 2 corpos, né, que nem a gente falou. E aí, na câmera de backup, tu pode variar um monte. Eu, às vezes, também o que eu faço, eu tenho a 85 1.8, que é uma lente que eu sou apaixonado, né? Eu faço muito retrato com ela quando precisa. E, às vezes, eu pego ela e deixo ela ali de backup também, que dá um desfoque, faz mais de baixo, pega aquelas luzes do estádio, dá um buquê muito animal. Eu já consegui Aham. algumas fotos assim, às vezes, não só de comemoração, né? Porque tu não sabe, às vezes é muito rápido a comemoração ali, tu não tem tempo de. Até se o cara vem muito perto na tua frente, com a 85, tu até não consegue focar direito, não consegue fazer. Mas eu uso ela bastante também para quando o cara vai bater um escanteio ou um lateral, que é mais ou menos ali perto da onde eu tô. Então eu já pego e já faço esses cliques assim também, que dá uma foto diferenciada, porque também é um material que tu vai poder usar depois, né? Talvez tu não use ali na história do jogo, mas tu vai fazer, por exemplo, lá no Grêmio a gente usa muito nas redes sociais cards e tem uma variedade de material que a gente precisa usar além do material do dia a dia do jogo, né? Então é uma foto que já fica lá também de arquivo para quando precisar usar. Então é importante trabalhar com 2 câmeras para não perder nada, para ter o maior número possível de variedades e outra também que é meio maluquice minha, mas quando o jogo é muito importante, cara, quando é tipo, uma decisão de campeonato assim, eu trabalho até com 3 câmeras, com a tele, uma 70-200 e uma 24-70 ou até uma 16-35, 17-40 que eu tenho, né? Eu tenho 17-40 para
porque tu não vai ter tempo para ficar trocando de lente, não vai ter tempo para pensar em qual lente tu vai colocar na câmera. Então, tu já deixo as duas ali de backup, dependendo do que acontece, eu já tenho ali cada uma de um lado, assim, e fico Mão esquerda pensando. na grande angular, mão direita na... Isso aí. É meio loucura. E até porque também, em decisão de campeonato, assim, a gente sabe, né? É loucura. Quando termina o jogo, aí tem toda a função de premiação, de volta olímpica. Então, tu precisa ter, né, outro equipamento separado para não estar no meio da muvuca lá, da premiação, do papel picado, ou da volta olímpica, tá trocando de lente. Não, tem que estar preparado já para ter esse material, esse equipamento pronto. Uhum. E com relação a... Isso é interessante, assim, né? Só essa tua resposta já faz pensar sobre várias coisas, assim, né? Eu fico pensando numa especificidade que também tem da fotografia esportiva, e principalmente em casos como esse que tu fala, uma decisão, um jogo importante, o quanto que a gente, de um lado, tem que ter uma segurança de garantir tudo, né? Tem que garantir todas enfim, os capítulos que vão ser contados daquela história, mas por outro também o quanto que apostar umas fichas e correr alguns riscos também podem te levar a fazer fotos surpreendentes, assim, fotos diferentes. Eu sinto isso, né, na fotografia de uma maneira geral, no fotojornalismo, mas também na fotografia esportiva, o quanto que às vezes a gente fica numa angústia, assim, de tipo, vou ficar aqui nesse lugar e vou garantir a foto para não me comprometer, mas ao mesmo tempo, se eu conseguisse subir lá para procurar um ângulo diferente, tentar fazer uma foto, quando veio eu ia fazer uma foto muito diferente, assim, como é que tu, assim, lida com essas questões, assim, Lucas, de, por exemplo, tá arriscando lá com uma 85, que é super específica, uma profundidade de campo super pequena, qualquer coisa é um erro com ela, ou te posicionar num outro lugar, assim, é feeling, o que passa, assim, pela cabeça na hora de tomar essa decisão, assim, contigo? Cara, é meio feeling, assim, do jogo. É a aposta, né? É a aposta, tu fica ali naquela... Ah, será que eu vou conseguir ou não? Mas se eu conseguir também, eu me consagro, né? Como eu trabalho sozinho ali no Grêmio, às vezes eu fico meio engessado, assim, na questão de posicionamento, né? Então, eu sempre me posiciono no ataque do Grêmio, né? Porque ali a foto de comemoração é uma das fotos principais. Então, eu não posso perder essa foto, né? Se ela vier a acontecer. Então, eu acabo ficando meio engessado. Assim, claro, às vezes gostaria de ir para o lado oposto, fazer defesa, fazer, né, um lado diferente do meio campo, pegando, né? Mas como eu trabalho sozinho ali, eu tenho que sempre posicionar no escanteio para não perder essa possível foto de comemoração. E também a minha escolha é sempre do lado ali, no escanteio, do lado do banco de reservas, do lado do banco de reservas, que eu preciso fazer foto do treinador também, essa é outra foto que eu não posso ter. E aí essa questão da câmera de backup é meio loteria, assim, é feeling, né, cara, como a gente fala. Eu deixo ela ali e na maioria dos jogos, assim, eu deixo a 24-105 porque é tiro certo, né, cara? Não É tem. mais versátil, assim. É, isso. Muita gente, na Inglaterra, principalmente, cara, se tu vê os jogos de futebol na Inglaterra, eu gosto muito de olhar jogos de futebol, não só porque eu sou apaixonado por futebol, mas também para observar esses detalhes, né, cara? Eles usam muito a 70-200, muito, muito, muito. O lance de escanteio, são poucos que ficam com a tela, a maioria fica com a 70-200 para pegar a área cheia, né? Então também é uma aposta Ah, deles, né, cara? E lá tem essa vantagem que a gente tinha no Olímpico no Beira-Rio, que muitos estádios se fotografam no nível do campo, né, cara? Isso faz uma mais diferença. baixinho. Muita saudade do Olímpico, né? Pra quem não lembra, o Olímpico tinha uma casa armada, né? Que a gente ficava ali, os fotógrafos ficavam protegidos com tomada e do nível do campo. Então dava uma foto muito legal, desfocava bem o gramado e tal. Hoje, por essa questão de estádios padrão FIFA, né, aqui no Brasil, a gente não tem mais isso. E até acho que é por isso que eles usam bastante na Inglaterra isso, a 70-200 nos lances de escanteio e tal, para pegar esse nível e tal, e bem certinho com o estádio e tudo. Então, é mais ou menos isso que eu penso, né, cara? Eu penso na 24-105, que é uma lente que é mais certeira, mas também, jogo que eu sinto, cara, esse jogo dá para arriscar, esse jogo eu posso tentar fazer algo diferente, eu estou precisando fazer algo diferente, eu vou botar uma outra lente. Às vezes também eu levo a 50 1.4 que eu tenho, faço com a 50,
mas eu gosto da 85 que ela fecha bem, mas que nem tu falou, ela é bem assim, sutil, né? Um detalhezinho tu acaba perdendo, pode perder a foto, mas faz parte, né? Tem que arriscar para conseguir. Se tu consegue essa imagem diferente, já dá, imagina, por jogo são 50 fotógrafos no campo, né? Mas Bastante jogos coisa, né? grandes, né? E sempre, no mínimo 30. Então, tu vai ter a mesma foto dos outros colegas, muitas fotos vão se repetir, mas aí tu pode te diferenciar nisso, na lente que tu tá usando, na câmera que tu tem, e aí vai criando imagens diferentes e agregando no teu material. Bom, bom. Olha aí, ó, uma grande dica para a noite aí, uma das tantas que virão dessa conversa aí. As perguntas estão chegando aqui devagarinho, vou convocando a todos e todas que quiserem fazer pergunta aí pro Lucas, podem ir mandando. Vou deixar reunir algumas aqui. Daqui a pouco a gente faz um ping-pong aí com o Lucas, vai atropelando ele de perguntas. Eu só não quero perder o gancho de uma outra coisa que é legal, assim, que também vem a partir da tua fala. Enfim, para quem não sabe, né, além de fotógrafo do Grêmio, o Lucas é um especialista em fotografia esportiva de uma maneira geral, e aí tem na bagagem aí de currículo ter trabalhado na cobertura tanto da Copa do Mundo quanto das Olimpíadas, né? Ou seja, transitando por todas as modalidades esportivas e trabalhando com agências do mundo inteiro, numa cobertura internacional de nível, né, mundial, e rolando aqui, vendo esses caras trabalhar. Tu falou que curte olhar o futebol inglês, mas a partir dessas experiências que tu teve, Lucas, e aí falando um pouco delas, e principalmente uma das coisas que eu acho que mais incríveis que tem nessas experiências, que é tu tá ali, né, tá trabalhando com os caras que a gente era acostumado a ver fotos dele, né, tu tá com os fotógrafos do mundo inteiro ali contigo. Como que foi para ti essas coberturas? Vai falar um pouco sobre elas, mas ao mesmo tempo, o que tu tira de aprendizado delas, assim, né? Tu chegou a identificar ali fotógrafos que tu admirava e pôde trocar com eles, tu viu o sistema de trabalho dos caras, conseguiu trazer alguma coisa para o teu dia a dia no Grêmio? Como é que foi isso? Ah, com certeza, cara. Esses grandes eventos aí é o ápice, né, da carreira de um fotógrafo esportivo, tanto a Copa do Mundo quanto Olimpíadas e Paralimpíadas. Então, só de estar lá presenciando, compartilhando, né, esse momento único é um baita aprendizado. E não só as fotos que tu faz, mas também o fluxo de trabalho que tu pega, né? Porque o ritmo numa Copa do Mundo, numas Olimpíadas, numa Paralimpíadas é outro, é todo mundo ali junto, competindo e fazendo as mais diversas imagens e tal. Então é muito legal na Copa do Mundo aqui eu fiz para a AFP, né, para a agência France Press. E aí antes teve um amistoso preparatório aqui que veio Brasil e França na Arena do Grêmio. E aí, Aí, aí tava o Frank Fife, que é um fotógrafo de muitos anos da AFP francês, né? Veio junto com a seleção da França e tal. Aí pude conviver com o cara ali. E depois, nas oitavas de final, que foi aqui da Copa do Mundo, no Alemanha e Nigéria, também tava o Christoph Simon, que era o gerente geral da FP no Brasil naquela época, um cara muito gente boa, um cara super bacana, assim, tu via as imagens do cara, tu não fazia ideia de como ele era e tava ali, tipo, tava dando carona pro cara, peguei eles no hotel e levei, sabe? E aí junto tinha um outro fotógrafo da Rússia, e aí tu vai compartilhando esses momentos com eles e aprendendo. Muito mais que fotografar, foi um momento de não só fotografar, né, mas foi um momento de aprender. E foi muito legal mesmo. Imagina a Copa aqui no nosso estado e a gente tendo a oportunidade de receber esses caras tão renomados na fotografia e ainda sentado lá deles e tal. Aí depois a gente saiu para jantar, batendo um papo, os caras contando tudo, várias histórias. Foi muito legal. Depois, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas também, uma outra baita experiência. Sem falar ali das histórias que tu fotografava, principalmente na Paralimpíadas, né, cara? Porque Olimpíadas por si só, os atletas olímpicos já são quase que uns super-humanos, né? Só estão lá os alta e alta performance, né? E Paralimpíadas, então, o pessoal que teve algum problema e nem isso arrefeceu o intuito em continuar praticando esporte, estão lá se superando, além das batalhas que vivem no dia a dia, estão lá superando
para praticar o esporte, para conseguir uma medalha, então registrar essas histórias. Tem uma foto que até rodou o mundo que eu fiz lá nas Paralimpíadas, que era do salto em distância. Salto em distância por si só já rende baita, muitas fotos, né? E aí um cara, ele era biamputado, ele não tinha as duas pernas, então ele correndo lá e saltando, aí daí eu fiz do nível do gramado, né? Me deitei lá no engenhão, na pista atlética lá, queimei todos os cotovelos depois, mas consegui a foto dele saltando, cara, super alto com as duas pernas mecânicas, né, no ar, assim, tipo, uma superação muito grande do cara, assim, então foi bem legal até. Depois essa foto aí entrou no final do ano na seleção do The Sun, lá na Inglaterra, como uma das melhores dos esportes do ano. Bah, foi muito recompensador para mim e valeu muito a experiência mesmo. E a partir desses grandes eventos, tu também acaba trazendo para o teu dia a dia, né, algumas coisas, porque às vezes a gente vê como a gente é atrasado também, né? Porque imagina, 2014, cara, na Copa do Mundo, era todo mundo cabeado, tinha as posições lá, cada assento numerado e cada profissional, cada fotógrafo tinha o seu cabo, trabalhava com a câmera cabeada e dali já transmitia para a agência, né, cara? E até hoje a gente não tem isso ainda nos estádios, né? Agora eu fiquei sabendo que por hora o Maracanã os caras estão colocando cabos ali para quem precisa. Mas imagina, a gente está em 2020 já, né? Então, isso, como era necessário isso, assim, essa tecnologia, porque a gente que trabalha ali tendo que fazer esse envio instantâneo, né, cara? Você tem que estar trocando o cartão, editando, enviando, a gente acaba perdendo alguns momentos que a gente podia estar concentrado ali em busca de mais imagens, né? Por causa dessa questão da tecnologia. Se tivesse o cabo ali, só mandava pelo FTP e já caía lá na mão do pessoal e editava na hora. Mas a gente tem que se adaptar e viver com isso. Mas só ter convivido, entendendo como é que é esse fluxo de trabalho, né? Por exemplo, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas ali, eu trabalhei para a GET. Então a GET tinha uma equipe enorme, né? Muitos fotógrafos do mundo, eles são a agência oficial do COI, do Comitê Olímpico Internacional. Então eles têm um número muito grande de fotógrafos já para cada esporte, entendeu? E tu vê como eles trabalham, qual a necessidade, a demanda e a entrega que eles têm, cara, a velocidade de envio e de edição para chegar no site já está à disposição dos clientes em questão de minutos. Às vezes, assim, a meta deles era 1 minuto e meio após o término do evento, né? Já ter todas as imagens do evento. Que isso! Então, assim, era tudo muito rápido, sabe, cara? A prova acontecia ali imagina, uma prova de 100 metros rasos, são 9 segundos que acontece. No 10,5 já tinha um grande número de imagens daquela prova. Então, era um fluxo muito grande. Eles tinham um container lá no Parque Olímpico em que ficava toda a equipe. Tinha um número muito grande de editores que já recebiam essas imagens e já iam jogando. Cada editor específico por uma modalidade. Tinha o pessoal dos esportes aquáticos, o pessoal do atletismo, de outros esportes. Sempre tinha as ilhas ali já esperando essas imagens. E tudo pronto para jogar no site o mais rápido possível para atender todos esses clientes, né, cara? Então, é um fluxo muito louco de trabalho e é uma aula, né? Cada dia que ia lá era uma aula que a gente tinha, né? De como trabalhar num grande evento para atender todos os clientes que tu tem e entregar o maior número possível de imagens o quanto antes, né? Nossa, uma equação dificílima, assim, né? Mas aí o cara vê que dá certo, né? O cara vê que tendo a estrutura e a organização tem, assim, né? Deixa eu te perguntar, Lucas, assim, acho legal nesse sentido falar um pouco de como é que é o teu workflow, assim, como é que é o teu processo de trabalho num dia normal, assim, rapidamente, assim, o que né, não, é evidente que é impossível competir com essa lógica de terminou um lance e em 1 minuto e meio ela está disponível, mas o que é o teu processo de trabalho hoje, assim, que tu desenvolveu, né? E aí, se quiser falar um pouco de aplicativos, de softwares, para quem estiver nos ouvindo, como é que uma foto sai lá do jogo do Grêmio, num dia normal de jogo, e já está à disposição dos veículos, em quanto tempo isso acontece, de que maneira elas chegam, elas já chegam identificadas, como é que rola isso, assim, para quem é leigo, assim, e não sabe o que funciona por trás, assim, né?
Então, falando especificamente dos jogos, né? Eu tenho o meu fluxo de trabalho já pré-definido, sempre procuro chegar no mínimo com 2 horas de antecedência, né? No estádio, porque tem toda essa questão de preparação de material e tal. Tem muito material pré-jogo que a gente precisa fazer para o clube, tem essa ação com sócio, tem volta e meia tem ação com atletas também, quando chegam, já completa 100 jogos, 200 jogos. Então tem sempre todo esse material pré-jogo, além das fotos de torcida. E depois, quando o jogo começa, eu sempre trabalho. Agora eu estou trabalhando cabeado na câmera, mas como não tem, né, o FTP ainda e a internet, eu uso a câmera no computador e aí ali já pelo programa da Canon eu já baixo elas direto, né? Então tu E está daí eu seleciono. fotografando e as fotos já estão indo para o teu Já vão computador, caindo, assim. isso. Só que é uma dica muito importante. Sempre, quem trabalha com Canon, né, sempre marca lá para continuar fotografando no cartão. Porque às vezes, quando tu só coloca ali, fica só no programa, entendeu? Aí se dá algum Ah, problema, trava o cabo, trava a câmera, tu não tem aquele backup. Tu perde aquelas imagens que tu clicou, que por algum problema ali não foi. Já aconteceu comigo e não é nem um pouco legal, né? Tu perder a perder as fotos porque teve um problema de cabo, sei lá o que. Então, sempre deixar para salvar no cartão também para tu ter esse backup. E aí eu seleciono, eu uso o Foto Mecânico para indexar as imagens, né? Eu acho muito bom esse programa de visualização, ali tu consegue marcar, selecionar as tuas preferidas e já consegue preencher todo o IPTC, né, das imagens. Eu sempre antes, nesse período que eu chego antes, eu já preparo a legenda, tudo, acerto direitinho o nome do jogo, para quando chegar lá na hora de enviar a foto, já enviar ela legendada, tudo, com todos os campos preenchidos para ficar mais fácil até o pessoal preencher lá e não esquecer o crédito, né? Que é muito fundamental. importante. É, e aí eu dou uma editada. Claro, não dá para tu fazer muita edição minuciosa durante o jogo, porque é aquilo que a gente estava falando, né? O lance está acontecendo ali, tu está editando e enviando. Então eu já tenho alguns presets salvos no Lightroom, que eu edito elas no Lightroom, né? Aí dou um cropzinho e aplico esse preset, porque ali principalmente na arena à noite é sempre a mesma luz, né, cara? Então eu já tenho um preset salvo ali arena. Então eu aplico ele, às vezes precisa fazer um ajuste que outro, eu faço ali, mas bem simples, e já exporto elas e envio porque o pessoal lá está esperando com as redes sociais hoje tem que estar o material quanto antes para postar card no Twitter, no Facebook, no Instagram. O pessoal faz minuto a minuto ali, fica acompanhando e já tem as artes pré-prontas para aplicar nas fotos do jogo. Então eles precisam sempre ter essas fotos antes, principalmente antes do fim do primeiro tempo, logo que volta e antes do final do jogo. Você precisa ter essas três demandas assim. Então, eu sempre procuro, o jogo vai acontecendo, claro, varia de jogo para jogo, mas no mínimo 15 fotos, 15 a 20, depende de como vai se dar. Por exemplo, 3 gols no primeiro tempo, vou mandar mais, né? Mas dependendo do Sim. jogo, sempre procuro de 15 a 20 fotos já mandar pro pessoal lá, que daí eles selecionam elas e eles já me falam, essa e essa a gente vai querer exclusivo pra gente, não coloca em nenhum lugar, tipo Flickr, nem nada, que a gente vai usar, que hoje o Grêmio está fazendo isso, ele está separando sempre algumas fotos exclusivas para o Instagram do Grêmio. Porque o que acontecia? A gente postava no Flickr ali, às vezes 45 do segundo tempo, e aos 46 já tinha uma enxurrada de perfil usando as imagens, né? E até depois os jogadores acabam usando também ali do Flickr, aí fica tipo a timeline toda igual, sabe? Daí o pessoal lá Ah, falou, não, vamos sempre separar algumas exclusivas pra gente para ter esse diferencial. O perfil oficial tem algumas imagens que só o perfil oficial tem. O que não quer dizer também que o pessoal não vai lá e não dá um repost, um print, né? E faz. Mas a ideia é essa para evitar essa enxurrada que acontecia. Então acaba dando uma exclusividade para o clube e também não fica desabastecido, porque a gente precisa, muitas vezes a imagem de divulgação é criticada, mas ela é necessária para o processo de comunicação do clube, né? O clube precisa divulgar os parceiros, os patrocinadores, os atletas da melhor forma possível. Então, a gente acaba tendo que divulgar essas imagens também. Lá no Grêmio a gente usa, como eu falei, o Flickr, né? Que é a ferramenta que a gente usa. O pessoal consegue pegar. Mas, assim, a gente tem postergado o máximo, assim, né? Sempre subir
o mais próximo do final do jogo, justamente para também manter essa questão de exclusividade para o clube. E não Entendi. competir também com os outros profissionais, né? Dar um tempo pro pessoal que está lá, freelance, precisa vender imagens, também ter esse respiro aí. Isso é interessante de destacar, assim, né? Ela acaba que é uma política, assim, que quer privilegiar o clube, as imagens exclusivas do clube e tal, mas também para o mercado tem essa conscientização também de, enfim, deixar que o pessoal trabalhe vendo as suas fotos, senão ninguém ia querer comprar foto com foto aparecendo lá de graça, assim, de divulgação, assim, né? Interessante. Isso já ainda o fluxo todo ele não está da melhor forma possível para o mercado, né? Mas também é aquilo, não adianta se adequar ao mercado e não atender o cliente, né? Então tem essa necessidade do clube de ter essas imagens, mas não tem porquê eu com 5 minutos de jogo já subir 15 fotos no Flickr. Não tem porquê, né? Aí vai tirar a exclusividade do clube, vai prejudicar os outros profissionais só por uma questão de ego, para todo mundo ter a minha foto. Não precisa fazer isso. Pode manter esse gap, né, entre eu posso subir no Flickr e subir para o clube. Então eu mantenho sempre tenho postergado mais por minha conta e risco mesmo, né, que o clube pede sempre essas imagens lá, mas eu sempre tenho mantido essa política de tentar subir o mais próximo do final do jogo, né. Tem Uhum, algumas praças que eles pedem para os clubes subir só ao término da partida. Então, mas daí foi uma coisa que foi acordada com o clube, entendeu? Não com o profissional. sim. Porque eu não posso acordar uma coisa e depois o clube vai lá, me cobra e eu, pois é, veja bem, não, mas a gente precisa que tu entregue isso, então tu vai entregar isso, né? Então eu não posso também me expor assim. Então eu tento chegar nesse meio termo, né? Que seja bom para o clube, bom para o mercado, bom para os outros profissionais. E assim a gente vai se ajustando, né? Uhum. E Lucas, deixa eu te perguntar, tu como torcedor, tu falou, né, enfim, desde pequeno, e aí tu falou, o Lucas lá de 2007 que estava se formando fotógrafo, nunca imaginaria, mas eu quero ir mais longe ainda, quero imaginar o Lucas torcedor, assim, indo com a família, enfim, para assistir os Jogos no Olímpico e pensar o Lucas de 2020, agora fotógrafo do clube. O que é que tu guarda, assim, o que é que pra ti caiu a ficha, assim, de tu tá cobrindo algum jogo? Qual foi o jogo, assim, ou mais de um jogo, que caiu a ficha, assim, pra ti de tu pensar, caramba, cara, eu sou fotógrafo daquilo que... Eu tô fotografando aquilo que eu sempre admirei, aquilo que eu nunca imaginaria que estaria aqui, assim, um momento singular, assim, na tua carreira. Com certeza foi 2017, né, cara? Até tô falando e me lembrando, me arrepiei aqui, né, cara? Porque imagina, sempre foi um fanático pelo Grêmio. 95, cara, 95 eu tinha 11 anos e eu tava na rua lá com meu irmão e meus primos comemorando o bicampeonato da Libertadores. E aí, 2017, eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa trajetória, né, cara? E tá lá, quando a gente chegou da Argentina, lá depois de conquistar o título, eu tive a honra, né, de estar junto no caminhão que os jogadores estavam lá comemorando e ver todo aquele mar. Pensando, cara, em 95 eu tava ali correndo atrás, hoje eu tô aqui em cima fotografando os caras que ganharam, né, cara? Assim, caiu a ficha mesmo. Quando eu parei, assim, porque a gente fica na ânsia de conseguir o maior número de imagens possível, às vezes a gente não consegue raciocinar. Só que foi passando o tempo, assim, eu tinha tanta imagem que daí tu começa a parar para pensar, cara, olha onde eu tô, né? Aí cai a ficha, assim, o cara não tem como não se emocionar e foi uma baita experiência mesmo. Imagina, ao longo da história do clube, são 116 anos, o Grêmio ganhou 3 Libertadores, né? Tem só, além do Grêmio, outros 2 times que tem 3 Libertadores. E tu tá presente, registrando essa história em imagens, foi com certeza o ápice ali da carreira. Espero repetir, né? Que vem a quarta, a quinta. Mas Mas, né, nada mal, né? mas a gente nunca sabe, né? Eu sou muito, muito realizado de ter conseguido fazer esse trabalho até depois. Uma coisa que sempre quando eu pensava em ser fotógrafo quando eu pensava como fotógrafo de clube, era criar um livro quando viesse um título e conseguir do Tri da Libertadores. Foi mais uma realização além de estar lá e registrando essa história, poder transformar isso em livro, divulgar muitas imagens que até então não tinham sido divulgadas, porque
a gente está ali transitando pelos bastidores e tem muita imagem que a gente produz, mas que não são divulgadas por N motivos, né? Às vezes por preservação, às vezes porque não é o time e tal. E eu sempre guardo, sempre faço, sempre tem vários, vários anos ali, pastinhas separadas que acabam não dando em nada, né, cara? Mas é assim, isso faz parte. Tanto que aí, quando deu, eu consegui fazer esse material e publicar esse livro, porque eu já estava preparado, né? Eu já imaginava isso, já vislumbrava, era um objetivo que o dia que ganhasse um título grande eu tivesse presente, ter esse material extra e, graças a Deus, consegui produzir. Foi outra realização também, foi muito legal. Que demais, Lucas. Ah, grande, grande, grande. Tentar sentir isso assim que tu pôde sentir nesse ano, nesse título. Massa. Olha aqui, ó, já tenho algo. Eu vou dar uma atenção então com essas perguntas enquanto vão chegando outras e depois eu vou guardar essas minhas últimas duas aqui pro final, então. Tem uma que é jogo rápido aqui. O Gui Mota está perguntando: JPEG ou RAW? Cara, por uma questão até de saúde do computador, tem que ser JPEG, né, cara? Porque a gente faz muita foto sequência, né? São muitos lances. Tem partidas aí que eu faço 1.500 imagens, né? Imagina essas 1.500 em RAW. Aí não tem HD que resista, né? E até também acaba perdendo a velocidade, né, de disparo por estar processando essas imagens tão pesadas. Então, particularmente, eu trabalho em JPEG, mas eu conheço fotógrafos que vão para o futebol e fazem em RAW. Principalmente, assim, quem trabalha para atleta, que é um trabalho que tu pode fazer uma pós-edição, tu está mais focado em um personagem, não no todo, sabe? Aí tu tem essa possibilidade de fotografar em RAW e aí depois tu aplicar um trabalho de edição que é mais teu característico, né? E tu trabalhando em RAW, tu consegue ir muito além do que tu fazendo com JPEG. Então tem alguns fotógrafos que eu conheço que trabalham em RAW, mas no meu caso, como ali é pau e pau, é clique e edição rápida, não tem como fotografar em RAW. Uhum. Ah, Beleza. mas uma coisa, Fala. o material, principalmente assim, vestiário e bastidores, eu faço em RAW. Porque daí é um material que eu não Olha aí. tenho tanta necessidade, e até porque em vestiário, né? Não, ali na arena até é ok, mas em outras praças, o vestiário ele é muito escuro também e tal, e a iluminação não é muito boa, então trabalhando em RAW tu consegue, né, ter um respiro depois na edição. Uhum. Ótimo. A Mili Barreto, já que você está falando de outras praças e outros lugares, assim, que de repente não são tão favorecidos de iluminação e que está diretamente envolvido, né, com a fotografia esportiva, está falando que começou a fotografar ano passado em Manaus. E aí fala que os refletores não são todos ligados à noite, em todos os jogos. Ela tem hoje à disposição dela uma Canon T5i e uma lente 18-135. Ela pergunta se a 70-200 seria mais indicada nesse caso, qual que seria a melhor câmera, uma pergunta difícil, assim, que envolve vários fatores econômicos e, enfim, de uma infinidade de modelos, mas o que tu poderia dizer, assim, para Mili Barreto? Então, essa questão, assim, claro que tu tem a possibilidade de trabalhar com uma lente 2.8, vai te dar um ganho enorme, enorme, enorme. Principalmente nessas praças que a iluminação é muito ruim mesmo. Aí é isso aí, cara, vai de quanto tu tá disposto a investir nesse material. Porque às vezes tu faz outros trabalhos que a 70-200 não vai ser tão utilizada, mas tu investir numa câmera, tu vai ter um retorno maior. Aí vale mais a pena tu comprar uma outra, investir numa câmera que tu vai poder jogar o ISO lá em 6.400 e não vai dar ruído, entendeu? E aí com uma 18-135 tu vai conseguir, porque mesmo ela sendo 5.6, tu bota no 6.400 lá, tu vai conseguir fazer as fotos que tu precisa fazer. Mas agora, se teu foco é só no futebol mesmo, é mais no esporte, tu precisa a 70-200 é uma baita, 2.8, né? É uma baita de uma câmera, um baita no investimento, né? Então, vai dessas nuances aí de quanto está disposto a investir e qual vai ser o uso além do futebol que tu vai dar para o teu equipamento. Mas, com certeza, uma 70-200 2.8 numa iluminação ruim faz muita diferença. Sim, sim. Vai fazer a diferença de ter foto e não ter foto, assim, né? A tal ponto, assim, É, às vezes, né?
Aham. Ô, Sim, Lucas, sim. e a gente enfim, de momento de alegria e de vibração e de inesquecível na carreira pelo lado positivo. Mas a gente sabe que no meio da fotografia não tem, né, cara? Uma hora o cara vai ter perrengue, o cara vai perder foto. Eu hoje aqui, cara, depois de. Eu tô formado em jornalismo há mais de 10 anos também. Hoje caí no erro assim infantil de não ter o cartão, não era na câmera, era num gravador de áudio, cara. Eu caí nessa de não ter um cartão de memória dentro dele, ou seja, perrengue o cara vai passar em qualquer fase da vida, assim. O que tu guarda de aprendizado traumático, assim, mas que tu, enfim, conseguiu resolver? O que tu já passou de perrengue, assim, na profissão, nessa jornada aí esportiva? Ah, cara, sempre tem, né? A gente sempre dá as rateadas, né, que a gente fala. Mas é aquilo, não pode se culpar por um erro que tu comete, porque os erros também, eles fazem parte do teu processo, né, de aprendizado e tal. Já teve vezes que eu fui trabalhar e não conferi a bateria, imagina. Aí cheguei lá num jogo que é 90 minutos, muitos cliques, estava com a bateria com 2 risquinhos e ali chulhando para ela aguentar. E claro, né, cara, uma hora tu vai ficar na mão. Então, e daí, depois disso, né, lá atrás, no começo, eu sempre trabalhava com 2 baterias, que é o mínimo hoje. Eu trabalho sempre com 3 baterias ali, quando dá. Sempre tenho duas, a da câmera e mais duas de reserva, porque nunca pode faltar. A questão do cartão que tu falou também, sempre ter mais de um cartão. E, e uma coisa que, infelizmente, aí não depende de nós, né? Que é uma coisa que a gente é refém, é a questão da internet, né? Então, isso já é uma coisa que angustia muito o cara que tá lá dentro trabalhando. Principalmente aqui no Porto Alegre, não, a gente não passa por isso. Já passamos, né? Agora evoluiu, principalmente depois da Copa do Mundo e agora depois da Copa América, então nem se fala. Mas quando tu viaja, é assim, desde 2013 eu acompanho o Grêmio nas viagens da Libertadores. Então, a gente já foi para algumas bibocas, né? América Latina fora. E até, assim, estádios grandes que tu vai e a internet não funciona, cara. Não funciona. Em 2018, acho que foi o Grêmio Cerro Porteño, um estádio maravilhoso que eles inauguraram no Evaola. O estádio muito bom e os caras não tinham internet, cara. Não tinha internet. Deu, mas como eles não têm internet? E eu sempre faço isso. Quando eu chego na cidade que eu tô fora, eu compro um chip procuro qual é que é a melhor, né, a operadora local, compro e ponho no celular para o celular rotear para o computador. E aí imagina, o estádio estava lotado, tinha 30 mil pessoas no estádio, 4G não deu nem sinal. E não tinha internet, aí é aquilo, aí vai do jeitinho brasileiro, né? Eu falei, conheci um outro lá que era da agência e tal. Aí no pré-jogo já fiquei amigo do cara, o cara disse, não, pega aqui a minha senha, o cara tinha um roteador especial. Claro, né? O cara é da cidade, sabe o que funciona e o que não funciona. Aí o cara me emprestou a senha dele e eu consegui mandar. Mas já teve jogos, principalmente na Venezuela, né? Que passa por todo esse perrengue que tem. E teve um jogo lá contra o Caracas, eu acho que foi, que eu não consegui mandar foto. Não consegui mandar. Só fui conseguir mandar quando terminou o jogo do hotel, que daí no hotel que a gente estava tinha internet. Então, tu imagina a ansiedade, tu tá ali tendo que fotografar o pessoal, imagina, o clube investiu em ti, mandando até o país, né, esperando esse material, e aí tu tá lá fotografando, e por uma questão técnica, assim, tu não conseguiu transmitir o material. Claro, o pessoal entende depois, mas tu acaba ficando meio frustrado, assim, né, por não ter. Mas são perrengues que a gente passa, né, e vai se adaptando. Mas essa questão de sempre comprar um chip local, ela ajuda muito, porque às vezes tu nem usa, sabe, a internet, às vezes tem, mas se não tem, tu tá prevenido e tem uma outra via para tentar enviar. Nem que seja Essa é a uma parte. foto, né, para justificar a presença. Essa é a parte boa dos aprendizados, né? Tipo, aprender com os acertos, mas aprender com os erros também, né? A dialética daí da coisa, o paradoxo é que pelo menos daí o cara aprende e aí vai lá e já compra 2 chips, 3 chips de É, operadoras diferentes. Aí agora o direto. Lucas já falou 3 baterias, 5 cartão de memória, já se vai pelo outro lado, né? Pelo excesso daí, né? Uhum. Claro, não, tem que ser, E, tem que ser. Olha aqui, eu já estou também lembrando de a gente falar sobre o curso do Lucas, eu quero falar sobre isso antes que acabe, porque a gente vai, né? A conversa vai, quando vê, já tem 50 minutos aqui de papo
A gente tem os últimos 9 minutos com o Lucas antes que o Zuckerberg nos derrube aqui, já que as lives só podem durar 1 hora. Mas antes eu quero te pedir, a Amanda Becker está perguntando de dica para quem está começando, né, como freelancer na fotografia esportiva. Assim, ontem foi legal, Pedro Revillon deu essa dica de para quem queria entrar no fotojornalismo de agência. Vamos ver o que tu acha que é para quem está querendo chegar na fotografia esportiva, assim, né? Até é uma coisa que eu falo, eu sou perguntou do curso, né? Uma coisa que eu faço muito falo no meu curso, é um erro comum que o pessoal comete quando está iniciando, né? É querer começar já lá no jogo de Libertadores, Grêmio, Inter e tal. Claro, esse tem que ser o objetivo. Tem que almejar esses jogos mais importantes, amistosos de seleção. Tem que procurar os jogos top. Mas se está começando, tu precisa ter um portfólio, tu precisa aprender antes. Então, eu sempre recomendo para quem está iniciando, procurar categoria de base, cara. Categoria de base é um baita no mercado, tem muita categoria de base, até escolinha tem muita. Quem é que é o pai que não quer ter um registro diferenciado profissional do seu filho ali? Se o guri vai vingar ou não, mas aí vai ter aquele registro. E assim também tu vai pegando a base, tu vai aprendendo, tu vai trabalhando sem pressão, no caso, né, digamos assim, de ter a foto, vai aprendendo mais e vai experimentando mais e vai criando essa bagagem para quando chegar lá na frente, num jogo de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, tu ter as imagens que tu precisa entregar para o teu cliente. Então, a dica que eu dou sempre é procurar, se a gente rodar o Brasil aí, quase qualquer esquina tem um campinho de futebol, uma quadra de futebol, procurar alguns amigos aí que jogam sábado à tarde ou, sei lá, algum dia da semana, posso ir lá fotografar o jogo de vocês e tal, e daí daqui a pouco até tu consegue fazer uns troquinhos, junto o pessoal aí, cada um dá um valor aí, eu entrego 5 fotos de cada um. Pô, o cara que é peladeiro, ele vai querer botar uma foto diferenciada, né? Então aí já pode ir praticando e até buscando uma remuneração inicial. Isso tudo vai te dando a base para chegar lá na frente. Até porque, para trabalhar nos jogos oficiais, né? Não falou isso, mas acho que é importante. Tu tem que ser um associado da Arfoc, né? Seja em qualquer estado do Brasil que tu está, tem que ser um associado da Arfoc, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos. Para tu ser um associado da Arfoc, tu tem que ser formado em jornalismo ou ter o registro de jornalismo. Então, se tu não é formado em jornalismo e tu vai buscar o registro, tu tem que comprovar, no mínimo, 2 anos de trabalhos publicados. Então, tu não vai conseguir fazer esses 2 anos lá num jogo de Grêmio, Inter, de Série A. Então, tu começa a trabalhar na base, vai juntando esse material para ter o teu portfólio e depois conseguir se associar e aí rumo ao topo. Rumo a Libertadores com o Lucas Webel. Ô, Lucas, o que é a ideia do curso, cara? Fiquei curioso para saber, na verdade. Ele está disponível a qualquer momento? Ele abre com uma certa periodicidade? O que é que tu conseguiu montar assim para dividir com mais gente de aprendizado? Assim? Então, cara, isso era um desejo que eu tinha, né, de compartilhar um pouco do que eu aprendi, até por essa questão de erro e acerto que a gente fala, né? No começo eu cometi muito erro e tal, e também no começo era um mercado meio fechado, assim, muita gente me olhou de cara feia, que esse guri quer ir fotografando futebol, imagina, 2007 era mais os bambambãs ali e tal, e muita gente ficava de cara fechada para ti, não te ajudava. Foram poucos profissionais que me ajudaram, poucos mesmo. O Jefferson Bernardes, né, o Itamar Aguiar, que hoje é o presidente da Arfoc, foram alguns profissionais que foram receptivos a mim e tal, me ajudaram muito. Eu aprendi muito com o Jefferson, muito, muito. Tinha jogo que eu ia só para ver ele fotografar, entendeu? Só para aprender o fluxo de trabalho deles. Pô, foi muito pensar, pô, o cara vai lá no jogo só para ver o outro fotografar. Claro, cara, isso é um aprendizado. Tu vê ali o que o cara seleciona, como ele fotografa, como ele envia. Então, isso tudo é muito importante. Então, eu pensava nisso, em fazer alguma coisa que me pudesse ajudar o pessoal que está começando também. E aí, cruzei com o Fernando Martinez, que é um grande amigo, fotógrafo aí também. E aí, ele também tinha essa ideia e fechou uma parceria com os outros profissionais, criaram um Foot Hub. E aí, eles me contataram, Lucas, não quer dar teu curso lá? Eu quero. Aí, inicialmente, a gente fez o workshop, que daí eram as lentes do futebol. Era 2 dias, um dia de aula teórica, onde eu falava, me apresentava, mostrava como eu trabalhava, e no outro eu levava o pessoal para fotografar um treino do Grêmio. Então foi muito legal, deu uma repercussão muito boa e tal, foi uma ideia muito legal,
E aí eles me perguntaram, cara, vamos evoluir nessa ideia, vamos fazer um curso online. E aí eu fiquei meio assim, né, cara? O fotógrafo fica atrás da câmera, não na frente, né? Fiquei meio assim e tal. Mas topei, porque daí a gente teria, imagina, numa noite é pouco tempo, até o pessoal fica cansado, né? Escutar 5, 6 horas. Não era essa a ideia, era fazer um bate-papo bem rápido e sucinto. Então tinha essa necessidade de ter um tempo maior. E aí a gente bolou esse curso, a gente fez, eu separei ele em 2 módulos, que é o módulo mercado e o módulo técnica, porque não adianta tu ter a técnica se não souber para quem tu pode entregar essa imagem, para quem tu pode vender as tuas fotos, como tu pode se remunerar. Então eu procurei separar desses 2 módulos aí, e aí eu falo de opções de carreira, entro bem nesse mercado, quais são os clientes, que hoje com as redes sociais aí, ampliou muito o mercado. Lá quando eu comecei era só jornal e agência. Ou tu trabalhava em jornal, ou tu ia lá como freelance e botava as fotos para agência. E hoje esse mercado é muito mais amplo, né, cara? Tem assessoria de imprensa, tem jogador, tem marca, tem N clientes que tu pode entregar as imagens. E eu procuro falar um pouco isso, além da parte técnica, né? E aí é bem legal, a gente fez um material bem detalhado, assim. A gente acompanhou os guris que filmaram o Christian e o Bernardo, que me ajudou muito. Me acompanharam um dia de jogo, assim, desde o momento que eu saí de casa até após a edição. Então, eu passei todo o meu fluxo de trabalho ali numa videoaula, mostrando tudo. E aí eu fotografei o jogo com o microfone. Então, foi bem legal, porque daí eu ia comentando, sabe? O que eu ia fazendo, ia comentando. Então, eu estou dando um spoiler aí do curso, mas eu gostei muito de fazer isso e espero ajudar o pessoal aí a conseguir ser um fotógrafo de futebol, porque eu sou muito realizado sendo um fotógrafo de futebol e quem tem esse sonho eu incentivo muito, que vale a pena e é muito gratificante. E onde é que tá, Lucas? Como é que a gente faz para ter acesso? Na minha bio aqui do Instagram tem o link ali, ele tá no Hotmart, que é uma plataforma super interativa, super fácil. Então na minha bio tem o link ali, tu consegue acessar direto lá na página Fotografia de Futebol. Dali. Cara, últimos segundos dessa live, aproveitei o máximo que eu pude, o Lucas, até o último momento, antes que a gente é regressivo aqui, cara, muito obrigado, sem palavras, assim, ó, terminando em grandíssimo estilo o Foto em Casa. Amanhã tem o Phelps, mas assim, ó, já tô muito realizado com tudo isso, cara. Obrigado pela tua generosidade e por brilho no olho, assim, que contagia. Eu que agradeço. Passou rápido, né, cara? São uma hora, parecia que a gente estava falando há 15 minutos só. Foi muito bom. E agradeço a oportunidade também, tem um grande parceiro aí, a gente sempre se encontrou aí. Agora tá aí na cidade maravilhosa aí, cuidando, mas a gente se encontra aí volta e meia. E muito sucesso aí. Amanhã, pô, o Feltz é um baita cara, um baita profissional, uma referência também aí. Vai ser uma baita live amanhã. Valeu, Lucas. Te espero para um chopp aqui no Rio, cara. Valeu, tamo aí. Um abraço. Marcado. Tchau, tchau. Combinado, tchau.